Hoje é dia 27 de janeiro de 2026, acabando o primeiro mês do último ano de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República pela terceira vez. A próxima presidência será dele, presidente pela quarta vez. Queridos e queridas, Silas Malafaia, o cara que ataca a Globo Lixo, o cara que, enfim, causa nos atos bolsonaristas o cabo eleitoral de Nicolas Ferreira, a gente tem ele querendo um ato para apenas si próprio. O nosso Silas Malafaia querendo fazer esse tipo de coisa, meus caros e minhas caras. É isso que nós estamos vislumbrando, é isso que nós estamos vendo. E vamos trazer aqui o vídeo dele atacando a Globo. E como ele é um problema não só para a esquerda, mas como ele é um problema para o Brasil, para a cognição. O Silas Malafaia é um atentado à nossa inteligência. Vamos ver aqui um pouquinho do vídeo dele, que ele postou logo depois que saíram um número de pessoas no ato de Nicolas Ferreira. Não esqueçam, gente, pinguem superchats, a gente precisa muito do apoio de vocês. Povo abençoado do Brasil, mais uma vez eu quero dar parabéns ao Nicolas. Eu tenho dito que toda manifestação de um povo tem que ser respeitada, sabe por quê? O poder não emana do executivo, nem do legislativo, nem do judiciário. Segundo a nossa Constituição, o poder emana do povo. E o povo está dizendo, estamos indignados com a injustiça de ver gente inocente presa na cadeia por simples e pura perseguição política vergonhosa comandada pelo ditador da toga Alexandre de Moraes. E não é só isso não. A indignação do povo com essa roubalheira e ver ministros como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes envolvidos nessa lama. Que moral esses caras têm para estar julgando alguém? Tem que ser imediatamente afastados pelo bem da democracia brasileira, pelo bem da nossa nação. É uma resposta do nosso povo indignado com tudo isso que está acontecendo. Agora, eu fico bobo de ver a Globo e a USP. A USP é de esquerdopata, já não me causa nenhuma estranheza dizer que tinha 18 mil pessoas nessa manifestação. Vocês não têm vergonha na cara, não? Quando a Globo patrocina um evento aqui na praia de Copacabana, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, e não passa de 200 mil, dizer na cara lavada que tinha 18 mil pessoas, vocês estão de brincadeira. Mas tá aí, o povo se manifestou. E espero que os senadores e deputados interpretem, porque eles estão lá amando do povo, pela vontade soberana do povo, e possam agir, abrindo CPI e promovendo o impeachment dessa gente que não merece estar no Supremo Tribunal Federal. Tenho dito, Deus abençoe você e sua família, Deus tenha misericórdia do Brasil, manifeste, ó Deus, em nome de Jesus, a tua Manifeste, ó Deus, mandou um raio pros caras. Justiça e o teu juízo sobre a impiedade. Comentário aqui embaixo. Deus mandou outro raio, dessa vez para orientar esse cidadão chorão. Desses homens maus. Deus abençoe a todos. Gente, é o seguinte, o Lucas foi no ângulo aqui, quando ele fala essa questão aqui que é bem interessante, né? Impressão minha ou o Malacheia tá saindo do esquadro? Ele tá completamente fora do esquadro. Que é o seguinte, gente, tá batendo desespero nessa gente a respeito da justiça. Por isso a gente tem que defender o Supremo Tribunal Federal na questão dos ataques lavajatistas dentro do caso Master. Porque você tá passando pano para banco, Pedro? Não. Não. Mas o Malafaia precisa ser enquadrado, o Nicolas precisa começar a ser investigado. A gente precisa que essa cambada pague, comece a pagar pelos crimes que fizeram. Comecem, enfim, a sentir o gosto da justiça no cangote deles. É isso que eles merecem. Cada um deles merece o Alexandre de Moraes e as decisões do Alexandre de Moraes ali na cola dele. Para ele não esquecer o que aconteceu.
Essa turma, gente, precisa ser enquadrada. Essa turma precisa pagar pelo que fez. Silas Malafaia é um homem rico. Silas Malafaia é um homem que tem que pagar pelo que fez. Pagar os impostos que ele não pagou. Porque se tem uma coisa que essa turma evangélica tem medo, tem pavor, é de imposto. Eles têm que pagar os impostos. A gente não pode deixar para lá. A gente não pode achar que não vai ter punição. Tem que ter punição. Tem que ter punição. Galãs Feios, por exemplo, fez um vídeo tirando sarro do Eduardo Bolsonaro. Não tão normais? Não é para estarem normais. Não é para estarem normais. Essa turma tem que pagar. Essa turma tem que se ferrar um pouco. Isso é fundamental. E aí começam os ataques que estão rolando. Ó, Rivaldo Rodrigues. Essa história da reunião do Lula com o Orcar é verdade? Sim, é verdade. Sim, é verdade. Também é verdade que o Lula cobrou o Toffoli. Notícia que não foi desmentida pelo governo. Também é verdade que o Lula cobrou o Toffoli para não enlamear a reputação do Supremo nessa história do julgamento, nessa história das investigações. Isso também é verdade. E as pessoas não estão falando a respeito disso. Malafaia está jogando a reputação dele no lixo porque ele está desesperado, ele está vendo que a cadeia pode se aproximar. Pode ser que a gente acorde um dia às 5 da manhã com toque da Polícia Federal no nosso pastorzinho favorito. Nosso pastorzinho favorito vai sentir a coisa chegando. Vai sentir o problemão que ele atraiu durante todos esses anos, pregando o ódio, pregando a desagregação, pregando a separação. Uma hora vai bater nele. E não vai ser bonito o resultado. O resultado vai ser feio. O resultado ele vai sentir na pele. O resultado tá aí, gente. A gente vai ver essa coisa avançando e não esperem compaixão da minha parte. Eu vou só sentar e assistir. Eu vou só sentar e ver o negócio pegar fogo. Porque é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que olhar. E a gente tá junto quando a gente critica a Globo. Mas veja bem, a crítica que a esquerda faz da Globo é uma crítica qualificada, é uma crítica que visa fortalecer mídias alternativas. Inclusive, gente, tivemos pouquíssimos superchats ontem. Quem puder nos ajudar, a gente agradece muito para a gente continuar fazendo esse trabalho que é muito necessário. Estamos fechando um mês com boas visualizações. Vocês têm assistido muito aos nossos cortes, mas a gente precisa do financiamento de vocês, até para manter a equipe comigo, com a Lindy, com a Sara Miranda, liderados aqui pela queridíssima Xanda Fontes. Então a gente precisa do apoio de você, a gente precisa do seu superchat, da sua presença, de você contribuindo e estando presente aqui conosco. Principalmente porque a gente precisa muito do apoio de vocês. Então, ó, pinguem superchats, pinguem Pix, sejam membros aqui do nosso canal. É muito necessária a sua ajuda, porque, gente, para conter o fascismo, para conter a extrema-direita, a gente precisa de cada um de vocês que estão aqui no chat. A gente precisa de vocês participando da live conosco. A gente precisa de vocês contando as histórias conosco. Teve um caso de brutalidade que foi do Cachorrinho Orelha, que está tomando os noticiários pela brutalidade do crime. E a gente está vendo como a elite é suja, como a elite é horrorosa, como a elite é horrível. E para combater a elite, a gente precisa de informação. Para combater a elite, a gente precisa de formação. A gente precisa que vocês estejam muito bem informados. Ó, Xanda, o Marcos está mandando aqui um recado. Ó, bom dia, o YouTube está escondendo a sua live. Deu trabalho a achar até pesquisando.
seria interessante que enviasse o link no grupo. Xanda, dá um toque lá. Acho que ela não mandou o link. Eu não tô no grupo, aliás. A Xanda deve estar por lá e ela envia para vocês. Mas é sobre isso, gente. É isso que vai nos manter vivos e coesos nesse ano. É isso que vai manter a nossa chama no lugar certo, indo atrás de todas as informações. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa estar pronto para a tempestade que a gente acompanhou, meus caros e minhas caras. É terrível essa questão que a gente acompanhou. O Cão Orelha é a tragédia do cotidiano, né, gente? E é terrível isso. Terrível a violência que toma conta das pessoas. E isso tá no germe de muito do ódio da extrema-direita que a gente viu nos últimos anos. As pessoas que não têm empatia por animal, as pessoas que não têm empatia pelas mulheres e pela luta feminista, as pessoas que não têm empatia pelos mais pobres, as pessoas de elite que assassinam Orelha são as mesmas pessoas que eventualmente atacam um morador de rua. As pessoas que se deliciam com crueldade são eventualmente as pessoas que vão lá extremizadas fazer campanha pelo Bolsonaro ou pelos filhos do Bolsonaro ou por deputados de extrema direita. Existe uma conexão entre essas coisas. É claro, gente, que existem agressores de esquerda, a gente está vendo o caso de infiltrados aí do nosso campo. É claro que o monopólio da violência não é só da direita e da extrema direita, também é de gente da esquerda. Mas a gente precisa entender que dentro da política a gente tem que defender mensagens de solidariedade, mensagens de igualdade social, mensagens de luta feminista e antimachista, antirracista. A gente precisa lutar por um mundo melhor do que esse que está dado aí, gente. Os defensores do capital são pessoas tristes, são pessoas deprimentes. Os defensores do capital são pessoas deprimentes. Dá para a gente ser pessoas melhores, dá para a gente ser pessoas muito mais evoluídas, dá para a gente ser pessoas com mais bom senso. Tem uma advogada feminista chamada Maria Beatriz da Fonseca. Ela escreveu um texto no Instagram. Minha amiga Érica Caramelo me mandou esse texto. Eu vou ler para vocês aqui para englobar o meu editorial, né? A gente vive tentando entender onde a violência começa, porque se identificamos onde nasce essa erva daninha, talvez seja possível cortar o mal pela raiz, mas no fundo a resposta é conhecida. A violência começa na certeza da impunidade. Nesse poder disfarçado que ela confere, como se quem tudo pode passasse a tudo pertencer. Animais são, quase sempre, as primeiras vítimas de violência doméstica. Sobre eles recaem os primeiros espancamentos, as primeiras perseguições, as primeiras ameaças e humilhações. São alvos porque são menores, indefesos, porque não sabem falar para denunciar e, sobretudo, porque a violência contra eles raramente gera punição à altura. A criança, que hoje é protegida ao espancar ou matar um animal, tende a se tornar um adulto que dopa, abusa, atropela e mata, acreditando estar no seu direito. É vergonhoso saber que existem jovens como esses 4 no nosso país, mas é ainda mais vergonhoso constatar que existem pais, médicos, juízes, promotores, delegados e políticos dispostos a acobertar as violências cometidas pelos seus próprios filhos. Pedir justiça por Orelha é pedir justiça por todos nós, pelas pessoas em situação de rua esquecidas, humilhadas e agredidas, pelas mulheres dopadas, violentadas, desqualificadas e mortas, pelos trabalhadores desrespeitados, explorados, exauridos e expostos. Que nenhum cúmplice desses 4 assassinos saia impune, como sempre, e mais do que nunca, radicalize-se. Então é terrível, gente. É terrível, gente. O relato do... Eu até tenho dificuldade de mostrar para vocês, mas ela fez um carrossel
no Instagram falando sobre o cachorro. E é terrível. O Lucão falando aqui, né? Infelizmente isso não dará em nada. Não que eu esteja sendo pessimista, mas o governo do Jair Bolsonaro designou 5 condenados por matar Galdino para um cargo comissionado na PRF. Pois é. Pois é, tem muita impunidade nesse país, gente. Quando a gente fala para vocês, eu vou mostrar rapidinho, mas é terrível, tá? Eu nem vou falar o que tá na tela, tá? Isso aconteceu, foram adolescentes que fizeram essa brutalidade com um cachorro-orelha, tá? Esse texto da advogada da Maria Beatriz da Fonseca tá muito bom. E eu vou jogar para vocês aí no chat. Aliás, tem uma onda de produtoras de conteúdo feministas que são excelentes no Instagram. Assim, de alta qualidade mesmo. E tô divulgando aqui para vocês acompanharem. Mas não desconectem as coisas. Isso está diretamente relacionado com essa onda reacionária que nós temos por aqui. Essa onda que castra, essa onda que enlouquece, essa onda que cria monstrinhos reacionários. Isso tem tudo a ver. As pessoas têm esse comportamento lixo, as pessoas têm esse comportamento horroroso, as pessoas têm esse comportamento porque as coisas são assim. Tá? Então a gente tem que ficar esperto. A gente tem que ficar atento. A gente não pode achar que as coisas estão resolvidas porque o Lula ganhou a eleição em 22. A gente não pode achar que as coisas estão resolvidas porque o Bolsonaro está preso. A gente não pode achar que a luta acaba. A luta não acaba. A violência, a sociedade bestializada, ela está aí há muito tempo. A sociedade bestializada personificou os seus horrores num nome. Jair Messias Bolsonaro se transformou no nome deles. Então, cuidado. Cuidado com as coisas que estão se colocando. Cuidado em achar que a gente já ganhou as eleições esse ano. A gente não ganhou as eleições esse ano. A extrema-direita pode voltar ao poder. Isso pode acontecer. A gente tem que ser maduro de entender que nós estamos vivendo, por exemplo, sob a América do Trump. Aliás, falando em Maduro, o presidente da Venezuela segue sequestrado, né, gente? A Venezuela segue sendo um vizinho nosso totalmente encurralado. Então, é grave o que está acontecendo esse ano. O Lucão mandou aqui, né? A decisão desse ano nas urnas é por uma civilização ou mais barbáries desse tipo, não só com animais, mas também com pessoas. É isso. É isso. E a gente tem que defender os bichinhos também, viu, gente? Ajuda aquele seu amigo que faz resgates, que ajuda gatinhos. Então é muito ruim. Deise, peço desculpas, viu, querida? Bom dia. É muito indigesto ouvir logo de manhã, insuportável. É indigesto, mas a gente tem que encarar, gente. É o dado que foi colocado diante de nós. Nós estamos lidando com pessoas violentas, nós estamos lidando com pessoas bestificadas. Nós estamos lidando com espancamentos, com crimes. Eu sei que cansa, eu sei que muitas vezes a gente se sente completamente à deriva, mas é sobre isso. A gente tem que continuar na batalha, indo atrás das coisas que são realmente relevantes, que fazem realmente diferença. É sobre isso que a gente tem que brigar. Sobre isso que a gente tem que ir atrás. A gente não pode achar que as coisas estão resolvidas. As coisas não estão resolvidas. As coisas não terminarão de um jeito fácil. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que encarar os nossos problemas. E o Lucão falou aqui, quem não tiver condições de ter um bichinho, ajude como voluntário de ONGs e abrigos, nem que seja uma vez por dia. Pode parecer pouco, mas faz toda a diferença. Uma vez por semana, boa. Sim, façam isso. Façam doações também para essas ONGs, para esses abrigos. Dinheiro ajuda também, gente.
Peço superchats aqui para vocês, mas é para a gente manter o nosso trabalho aqui. Mas ajude também uma ONG da sua escolha, uma instituição que você confia, um criador que você ajuda. Isso é muito importante, isso é mega necessário. Isso é mega necessário. Esse texto da Maria Beatriz tá excelente. É isso, os cachorrinhos, infelizmente, eles são as primeiras vítimas do que a gente enfrenta, né, gente? E por isso que as coisas são tão graves, são tão complexas, são tão difíceis. É por isso que a gente encara que às vezes a gente mata um leão por dia. Então é muito complicado. Juvencio Martins, bom dia, Pedro. E a todos. O ser humano deixou de ser humano hoje em dia e apenas um ser que cada vez mais está desprezível. Mas a gente tem que recuperar a nossa humanidade, né, gente? No fundo, a luta que a gente faz aqui pelo socialismo, pelo comunismo, pelos esquerdismos, pelo lado que é preocupado com as demandas da população, a gente luta contra esse sistema que moe as nossas carnes, a gente luta para voltar a ser humano, a gente luta por uma nova humanidade, a gente luta pelas mudanças que hão de beneficiar a nós mesmos. É por isso que a gente está aqui. É por isso que eu estou, por exemplo, mandando mensagem agora para o Gabs, mandando para ele o editorial aqui, que eu vou ditar para vocês ao vivo. E o editorial é esse aqui, ó. Pedro Zambarda. Justiça por orelha. Malafaia quer um protesto só seu. Justiça por orelha. Frase. Foto do cão orelha. E minha. Então botei o cachorrinho hoje na nossa capa pra gente falar a respeito disso. A gente precisa voltar a ser humano. A gente precisa voltar a ser necessário. A gente precisa entender. Porque a marcha que o Nicolas acompanhou, deixa eu só mandar aqui pro Gabs, inclui o vídeo do Malafaia. A marcha que o Nicolas empreendeu, a marcha que ele tocou, a marcha que nós vimos, ela é uma marcha, no final das contas, pela desumanização. Ela traz essa linguagem supostamente religiosa que a gente aprendeu com os neopentecostais quase messiânica, que o Bolsonaro adotou como campanha. Ela tem um fundo aí de messianismo e tem um fundo de desumanidade. As pessoas tomaram um raio na cabeça e não teve uma palavra significativa de solidariedade do Nicolas ou de qualquer dessas lideranças pelas pessoas que se machucaram. Eles não estão nem aí. Eles já estão desumanizados há muito tempo. Então é sobre isso. É sobre isso que a gente está encarando. É sobre isso que a gente está topando. E a coisa não será fácil. A coisa não será simples. Piscidalari, querida, bom dia. Obrigado pela ajuda, meu amor. É isso aí, minhas caras. Isso, precisamos de 195, tá, gente? De superchats ou de Pix. A live ontem foi péssima, tá? De arrecadação. A gente teve R$10 ontem só. Ontem à noite. Precisamos muito do apoio de vocês. Então, a marcha do Nicolas sendo desumana, a marcha do Nicolas sendo contra o humanismo, vai dar nisso, gente. Vai dar na formação de gente maluca. Vai dar na formação de gente desequilibrada. Vai dar na formação de gente preconceituosa. O ódio. O nazismo ensinou isso. O nazismo ensinou isso em escala industrial. O ódio pode ser ensinado. O capitalismo ensina a gente a odiar. Ensina a gente a odiar a pobreza. Não que a gente deva amar a miserabilidade das pessoas, mas as pessoas passam a ser definidas por bens. As pessoas passam a ser definidas pelo que elas têm. E isso é muito cruel.
E isso é muito cruel, o que o Marcos está falando aqui. Já pararam para pensar que o capitalismo é a lógica, e a lógica de acumular dinheiro é a origem de todos os males? Sim. Que é tudo feito de errado e que prejudica as pessoas para ganhar dinheiro? Claro. 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 A própria história do Orelha. As pessoas só estão falando do Orelha, só estão falando da brutalidade como esse cãozinho foi morto, como tem milhares de cachorrinhos que são mortos na rua todos os dias. Às vezes num acidente, às vezes pela crueldade das pessoas. Mas a história do Orelha está sendo contada, e eu não estou falando mal da moça feminista, não, que fez um texto excelente, resumindo tudo. Resumindo a questão do ódio. Mas a gente entra nesses casos escandalosos, a gente fala, por exemplo, do Malafaia aqui na live, porque infelizmente é uma lógica do capitalismo em que eu tenho que chocar vocês que me assistem. Eu não consigo muitas vezes falar de temas que... Eu falo de uma maneira meio transversal, de temas que realmente me interessam. O Silas Malafaia, para mim, seria o último interesse que eu teria. Eu não gosto de falar desse senhor. Eu desprezo o Silas Malafaia. Silas Malafaia, para mim, é um lixo. Silas Malafaia, para mim, é horrível eu ter que acordar e ter que botar esse cara na capa para vocês. É horrível para mim ter que falar do Bolsonaro preso. Mas, infelizmente, eu tenho que trazer um pouco da lógica do choque para puxar vocês para os assuntos que são realmente importantes. Eu tenho que falar da polêmica da vez. Eu tenho que falar, às vezes, eventualmente, do BBB. Nem gosto tanto assim do BBB. Mas a gente está numa sociedade em que a gente tem essa questão da atenção, dos likes, do engajamento, da grana. É uma lógica capitalista cruel. E é a origem dos males, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu não queria estar aqui com metas financeiras, gente. Imagina. Eu queria estar fazendo conteúdo de graça e falando de coisas que a gente gosta. Mas isso aqui é um trabalho. E pelo menos eu utilizo o meu trabalho para espalhar uma ideologia que é importantíssima, que é a esquerda. Que é o socialismo, que é o comunismo. Que são os nossos coletivismos. Então a gente tem que ficar de olho nisso. A gente tem que ficar de olho na raiz dos nossos males. A gente tem que ficar de olho no que nós falamos também. Até o momento em que a gente mude essa sociedade. E a gente mudou essa sociedade quando nós... o Monarca eu gosto de zoar. Monarca eu alopro. Mas até o momento em que a gente eleja, por exemplo, quando a esquerda elege um cara como Lula, aí o Brasil muda para melhor. Aí nós estamos empurrando as pautas que nós gostamos. Mesmo com o Lula não conseguindo fazer tudo o que ele gostaria e fazendo acordos com gente horrorosa. Mas a gente consegue fazer mudanças na sociedade, a gente consegue melhorar a sociedade. A gente consegue trazer as ideologias que nós trazemos. A Deise Cação falou aqui, a crueldade com a ovelha é o retrato de Santa Catarina. Não é à toa que está o estado com mais células nazistas, são desprovidos de humanidade. Se procurar uma célula no dedão do pé, não encontra. Pois é. Eu não queria estar falando, gente, em 2026, para mim nazismo é coisa que acabou na Segunda Guerra Mundial. E, infelizmente, nós temos pessoas desequilibradas que acham legal falar de supremacia branca. Que acham legal serem racistas. Que acham legal espancar mulher. Tem maluco que acha isso bom. A gente precisa urgentemente brigar por uma sociedade melhor. A gente precisa brigar por uma sociedade mais sadia. Por isso que eu tô aqui conversando com vocês todas as manhãs, gente. Por isso que a gente tá aqui trocando ideia. Por isso que a gente tá aqui falando do que interessa. Isso é muito necessário. Isso é muito necessário. Eu faço um jogo duplo aqui com o algoritmo. Eu faço muito do que agrada ao nosso nicho de audiência no YouTube. Mas eu também quero falar do que interessa. Das coisas que são realmente relevantes. Das coisas que são importantes. E é uma luta muito dura. É uma luta muito inglória. São muitos problemas que a gente encara nesse desafio que nós tocamos. Então, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que o filme Agente Secreto ganha a Globo de Ouro e pode ganhar o Oscar. É por isso que eu ainda estou aqui e ganho o Oscar. Porque a nossa história precisa ser contada. As nossas dores precisam ser narradas.
A gente precisa falar do que dói, a gente precisa falar do que nos aflige. A gente precisa falar do que é importante. A gente precisa lutar com as armas que nos dão. A gente não pode deixar que a crueldade vença. A gente não pode deixar que a crueldade supere o amor. A gente não pode deixar que a crueldade supere com golpe, supere com anistia. A gente tem que ser sem anistia. Golpista agora, preso sempre. É isso que nós temos que lutar. Nós temos que lutar por um sistema judiciário, um ordenamento jurídico que efetivamente mantenha essas pessoas punidas. Nós queremos justiça, gente. Nós queremos a emancipação dos mais pobres. Nós queremos humanidade. Quando eu converso aqui com vocês do chat, às vezes eu brigo com vocês, mas saibam, do lado de cá tem um ser humano, tem um cara com um coração. Tem uma pessoa que, do jeito que eu sou, do jeito torto que eu sou sensível. E a gente precisa resgatar as nossas sensibilidades. A gente tem que resgatar as nossas sensibilidades, a gente tem que resgatar os nossos amores, a gente tem que resgatar o que é importante para nós. Não podemos deixar isso tranquilo. Tá? Justiça por orelha, justiça por todas as pessoas que são injustiçadas nesse país. Justiça pelas pessoas que são covardemente assassinadas. Os animaizinhos que são maltratados. A gente precisa ser o adulto na sala. A gente precisa lidar por direitos mais humanitários. Direitos humanos. A gente precisa lutar pelo direito dos animais. A gente tem que pensar uma sociedade em que não fomente a crueldade do animal, porque a questão do Orelha é que ele foi espancado e foi torturado. Mas a gente tem que pensar numa sociedade que consuma menos carne, que seja menos contra a eliminação sistemática de animais. A gente tem que pensar em políticas mais sérias contra a crise climática, para os bichinhos viverem melhor também. A gente não está no mundo fácil, gente. A gente não está no mundo simples. A gente tem que ser o adulto na sala. A gente tem que brigar por melhores condições. A gente tem que ir atrás disso. Nós temos que ser... Isso é uma coisa que eu brigo muito comigo mesmo. A gente tem que ser a nossa melhor versão. Muitas vezes eu não consigo, muitas vezes eu sou falho. Mas a gente está na briga aqui para ser cada vez melhor, para ser melhor com as nossas companheiras, com as nossas amigas, com os nossos amigos, os nossos pais. Isso é muito importante. Isso é muito relevante. A gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter mais cuidado com os nossos companheiros. A gente não pode tratar as pessoas como se elas fossem coisas. Isso não existe. A gente precisa ter mais cuidado. A gente precisa ter mais consciência. A gente precisa lutar. Lutar é muito importante. Lutar é essencial. Tá? Isso é fundamental para a gente fazer bem o nosso trabalho por aqui. E para fazer esse trabalho de humanização, gente, a gente precisa de superchats, a gente precisa de membros. Estamos com pouquíssimas contribuições desde a noite de ontem. Faltam, nesse momento, 2 membros. Quem está gostando do editorial, quem gosta das minhas palavras, quem gosta do meu approach, faz uma contribuição aqui, clicando no cifrãozinho do seu lado direito aí embaixo. Utiliza seu cartão de crédito ou cartão Google cadastrado. Quem já contribuiu ao longo do mês, tudo bem, não precisa, mas chama um amigo que possa contribuir. A gente, juntos, cada um pode contribuir com um pouquinho, cada um pode nos ajudar. Ontem trouxemos o Fabiano Trompetista, que vai ser candidato a deputado distrital. E como a gente está tentando aqui reunir novos nomes, a gente precisa que vocês contribuam com superchats. A gente precisa que vocês contribuam com Pix. A gente precisa que vocês estejam aqui comigo presentes, gente. Isso é fundamental, tá? Isso é essencial para a gente fazer bem esse trabalho. Gosta do meu trampo, gente? Vai lá, faz uma contribuição, ajuda para a gente fazer esse jornalismo humanista, consciente,
não só leitor de notícias, não só autor de chavões, não sendo aquela pessoa mercenária. Via o caso lá do infiltrado. É horrível aquilo ali. É horrível aquilo ali. Aqui a gente tem defesa de princípios, a gente tem uma defesa arejada do jornalismo, a gente está sempre priorizando para vocês informações com credibilidade. Com credibilidade e muito diálogo com o nosso chat. A gente está o tempo inteiro conversando com vocês. A gente está o tempo inteiro discutindo com vocês o que realmente importa. A gente está o tempo inteiro atrás das informações, atrás do que realmente faz a diferença. Então, vamos brigar, gente. Vamos atrás das coisas que são realmente relevantes. Não vamos desistir. Não vamos achar que a coisa está ganha. A eleição não está ganha. A eleição não vai ser um processo simples. A gente precisa muito de cada um de vocês ajudando como pode e contando essas histórias que a gente está contando, como a história, infelizmente, do cachorro Orelha, que foi morto dessa forma bárbara e que deve nos inspirar a procurar justiça por esse animalzinho e a nos tornar cada vez mais humanos. A gente precisa disso. A gente precisa trabalhar com muita seriedade, com muito vigor, com muita determinação. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!